Bom dia! Estamos aqui de novo com o Papo de Consultório e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma personalidade que a gente costuma chamar de pessoas tartaruga, né? O que é a pessoa tartaruga? A tartaruga, ela tem aquele casco, né? O casco que a protege das agressões externas e aí que ela carrega para onde ela vai. Então, o que a gente vê na tartaruga? Ela coloca aquela cabecinha para fora, dá uma olhadinha no mundo. Se ela sentiu qualquer insegurança, se ela sentiu qualquer ameaça, imediatamente ela recolhe a cabeça. E muitas vezes, sem perceber, nós começamos a agir de forma semelhante à tartaruga. Então, o que é essa situação? É quando a gente começa a ter um medo muito grande de se entregar, um medo de amar. Então eu me aproximo das pessoas, eu inicio um relacionamento, seja afetivo, seja fraterno, social, o que for. Eu vou um pouquinho, quando eu sentir que o outro pode me machucar, eu imediatamente me recolho. Só que isso às vezes vai se tornando um vício de defesa tão grande que eu enxergo o risco até onde não existe, né? Eu começo a me tornar extremamente fechada, sempre na defensiva em relação ao outro. Então, antes de me sentir rejeitada, eu rejeito. Antes de achar que seria agredida, eu agrido. Então, fica aquele achômetro, aquela mente constantemente preparada para o pior. E isso causa uma solidão enorme. Quantas pessoas hoje estão sofrendo de solidão? Estão reclamando que estão sós, que não conseguem criar vínculos, que não conseguem criar relacionamentos, quando na verdade elas estão dentro desse processo tartaruga. Aqui atrás vocês estão vendo a minha janela aberta. A cortina está fechada e além da cortina tem uma outra parte de vidro ali que está fechada. Então a gente vê a claridade entrando, a gente recebe a luz do sol. Porém, se eu abrisse a cortina e abrisse a parte de vidro, o sol entraria com muito mais intensidade aqui dentro. Como eu tenho essas duas camadas, eu sinto a claridade, mas não recebo os raios de sol diretamente. Agora, se além dessa cortina e dessa parte de vidro, eu fechar aquela folha marrom que está ali atrás, que vocês estão vendo, que é a minha parte de madeira, se eu fechar a minha parte de madeira, talvez eu caia na ilusão de que lá fora não existe sol. Porque aqui dentro vai ficar fechado, vai ficar escuro, não vai entrar nenhuma réstia. E aí eu vou lamentar, eu vou dizer, poxa vida, na casa das outras pessoas o sol entra. Aqui para mim o sol nunca vem. Será que o sol nunca vem? Ou eu fui fechando tantas camadas que agora eu estou aqui sozinha no escuro? Então chega um momento em que eu preciso tomar coragem. Primeiro abrir a minha primeira folha de madeira, começar a perceber, opa, existe uma claridade. Depois abrir a cortina, abrir a parte de vidro e finalmente, né, me tornar exposta para a luz solar. Lógico que com a entrada do sol também vão entrar partículas de poeira, também vai entrar mais barulho lá de fora, é justamente por isso que eu preciso deixar ela fechada enquanto eu estou aqui no atendimento. Mas se eu não abrir, eu jamais vou poder sentir o que é a luz do sol. Então, gente, isso é exatamente o que acontece com o nosso coração. Claro que a hora que eu me torno mais vulnerável ao outro, que eu me abro para me relacionar, eu corro o risco, sim, de me machucar. Mas também corro o risco, no bom sentido, de ser feliz. Corro o risco de amar e ser amada. E se eu não correr esse risco, eu vou ficar segura, trancada na minha zona de desconforto, como eu sempre disse, não é uma zona de conforto. É uma zona onde a gente se tranca, se protege, presa dentro do meu casco, exatamente como a tartaruga. E o que é esse se abrir, né? A palavra intimidade, ela vem de íntimos, que significa centro, cerne do meu ser. Então a gente entende que eu só posso dizer que eu sou íntima de alguém quando essa pessoa chega ao centro do meu ser. Quando ela me conhece além da minha aparência. Quando ela conhece só a minha casca, nós podemos ser fisicamente íntimas no sentido sexual, podemos ter relações, podemos conviver durante anos. Posso estar casada com essa pessoa e não criar intimidade com ela. Porque a intimidade é a hora que eu deixo o outro me conhecer além da minha aparência, aquilo que realmente é a minha essência.
Por que existe tanto medo de mostrar essa intimidade? Porque a gente tem uma falsa impressão, uma ilusão de que nós somos pessoas ruins, pessoas más, e que se o outro ultrapassar aquilo que eu estou mostrando para ele, ele vai descobrir que eu sou uma farsa, ele vai descobrir que eu não sou tão forte assim, que eu não sou tão boa, que eu não sou tão cheirosa, que eu não sou tão bonita, e me tranco dentro da minha casca. Então a intimidade, ela implica nessa coragem de expor quem realmente sou, partindo do princípio de que, independente de todas as falhas, de todas as fraquezas que existam em mim, eu valho a pena. Eu tenho uma essência luminosa, eu tenho uma essência divina, eu sou filha de Deus assim como o outro, e eu posso me aproximar, eu preciso me aproximar. O Vinícius de Moraes já dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E realmente, de onde vem tanto desencontro? De tantas defesas, de tantas couraças, de tanta solidão que as pessoas estão vivendo hoje. Então preste atenção, se você às vezes tem sido um pouco mais agressivo na palavra, no olhar. Às vezes o olhar passa uma barreira que você não tem coragem de chegar até o outro. Eu ouço muito no consultório as pessoas falando para mim assim: nossa, como eu queria que alguém me desse colo, mas ninguém me dá. E aí eu pergunto: mas será que você deixa? Será que você mostra a tua fragilidade, você mostra a tua necessidade de carinho naquele momento? Ou pela defesa você mostra uma personalidade sempre tão forte que acaba afastando e não deixa o outro chegar? Será que eu consigo manter o meu olhar no olhar do outro fixo durante um tempo, mas um olhar aberto, como minhas janelas precisam estar abertas, um olhar que convida, um olhar que deixa o outro chegar? Eu me deixo tocar. Quando eu vou até o outro, eu toco, acolho, eu sei abraçar. Então tudo isso é coisa para a gente pensar, tá bom? Então são coisas que a gente trabalha em terapia e que com certeza podem fazer a gente mais feliz. Então lembra da minha janela lá atrás, dá uma olhadinha como é que anda a janelinha do teu coração. Espero que ela esteja muito aberta, que você não esteja carregando um casco ao teu redor, mas que você esteja com coragem para amar, porque a vida tem milhões de coisas boas para oferecer para gente, muita, mas muita mesmo, desde que a gente tenha coragem de se abrir e viver, e não só passar pela vida trancadinho, tá bom? Então o recado de hoje é esse, até o próximo Papo de Consultório, muito obrigada, bom dia!